Você pode encher seus lábios, você pode encher este ambiente com ações de graças. Você tem algum motivo para agradecer neste dia ou até esse dia? Pai amado, obrigado pela Tua presença, obrigado por tão grande salvação que o Senhor nos proveu em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela bênção de Te ter habitando em nossos corações, a bênção da Tua presença, a bênção da Tua palavra que se encarnou e a semelhança de homem andou em nosso meio, nos apresentando o modelo, nos apresentando o caminho. Obrigado, Pai, porque reconhecemos que Jesus, Ele é esse caminho. E esse caminho, como Ele mesmo disse, é a única maneira, o único caminho de nos achegarmos a Ti, Senhor, através dEle. Indo ao Seu encontro, encontramos-nos contigo, Senhor. Obrigado por isso, obrigado. Não merecíamos, mas o sangue de Jesus pagou o preço e nos tornou merecedores. Obrigado, Pai, porque não merecíamos, mas o corpo de Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E por causa desse sacrifício que Jesus Cristo, Ele apresentou, Ele se doou, tudo está consumado, o véu foi rasgado, não há mais separação entre a Tua presença e a nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a inimizade que existia entre Ti, Senhor, e a humanidade, aqueles que recebem a Cristo, recebem a paz. Não há mais inimizade, em Cristo há paz. Obrigado porque Jesus Cristo reconciliou em si mesmo os céus e a terra para aqueles que estão em Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado porque éramos Teus inimigos, desobedientes, e o Senhor nos amou mesmo assim. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito a partir deste dia em nossas vidas, antes, durante esse processo de conversão. Obrigado porque quando confessamos a Cristo, o Senhor nos transportou e hoje estamos no reino do Filho do Teu amor. Obrigado, Pai. Obrigado pela provisão. Obrigado, Pai, pela roupa que estamos vestindo, pelo alimento que chegou até nós neste dia. Obrigado pela forma que o Senhor nos trouxe até aqui essa noite. Obrigado por tão grandes livramentos. Obrigado pelos arrependimentos que o Senhor nos conduziu até hoje nesta caminhada cristã. Obrigado porque o Senhor não nos deixou sós, mas a pessoa do Teu Santo Espírito está conosco e Te agradecemos por isso. Obrigado, obrigado, obrigado. Você que crê que o Espírito Santo habita dentro do seu coração, você que deseja que Ele habite, se ainda não confessou Jesus como Senhor, você pode agradecer a Deus por essa oportunidade da vida dEle em nós. Dá graças a Deus, te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia, aleluia. Você pode cumprimentar a pessoa que está ao seu lado, dá um abraço, dá um sorriso. Aleluia, graças, Pai. Aleluia, aleluia. Muito obrigado ao grupo de louvor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está buscando algo de Deus? Eu sei que uma ou duas pessoas estão bem animadas nessa resposta, mas se você buscar a Deus com essa expectativa, não vai conseguir muita coisa não. Você veio buscar algo mais da parte de Deus? Uau, eu sabia, foi só que você estava se arrumando, você estava se ajeitando na cadeira. Eu tinha certeza que você chegou aqui com uma grande expectativa.
Eu estou com grande expectativa para essa noite. O Senhor tem ministrado grandes coisas em meu coração a respeito dessa noite. E eu creio que essa noite será um divisor de águas em nossas vidas. Aleluia. Cessa, vem cá, por favor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez? Nós vamos fazer algumas coisas diferentes hoje. Eu queria só identificar você para te explicar algumas coisas. Ali uma pessoa, duas. Mais alguém está nos visitando? Mais alguém aqui está nos visitando? Deixa eu explicar algo para vocês, três abençoadas que estão nos visitando. Nós somos cristãos, crentes e do fogo. Então, às vezes, muitas vezes, aliás, nos expressamos de várias maneiras. Então, aquilo que vocês não entenderem, guarda no coração que Deus vai revelar para vocês. Amém? Mas eu vou pedir que você, sentado mesmo, você que foi batizado no Espírito Santo, com evidência bíblica de orar em outras línguas, eu vou pedir que você comece a orar para você, entre você e Deus, com convicção, com firmeza, porém não necessariamente tem que se ficar preso a grandes alturas, mas ora com convicção de que algo está acontecendo no momento que você está orando. A Bíblia diz, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Aleluia. Judas, um livro de um capítulo só, versículo 20, nos diz isso. Judas 20, versículo 20, capítulo único, versículo 20. Diz assim: vós, porém, amados, veja como Deus nos trata, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Nós entendemos que, como o apóstolo Paulo também fala, há uma diferença de orar com a mente e orar no Espírito. A oração entre as línguas, ela nos traz essa habilidade de conversar diretamente com Deus numa linguagem dele, que a nossa mente nem entende, mas ele entende, o seu Espírito entende. E quando fazemos isso, começamos ficar mais sensíveis à dimensão espiritual. Sentado mesmo, você pode levantar as tuas mãos. Certo ministro estava pregando a respeito ou ensinando a respeito, e ele falando sobre o poder que há no reino do Espírito, essa atitude de levantar as mãos em rendição. Eu poderia dizer que os céus ficam observando o que virá, a terra também observa, mas eu posso dizer até que o inferno, ele temerosamente observa, porque ele sabe que algo vai mudar nessa sua atitude de se render a Deus, fazendo-se à vontade dele. Puxa por dentro, puxa por dentro. Deus está te comunicando, uma comunicação divina. A oração entre as línguas no ambiente de culto pode ser para comunicar algo divino, algo que vai ser interpretado, mas também podemos utilizar como uma habilidade sobrenatural de nos aquietarmos por dentro.
deixarmos os nossos pensamentos cativos, tomarmos uma atitude de autoridade para os nossos corpos e nos entregarmos por completo neste culto a Deus, uma entrega completa, 100% teu, Senhor. Somos teus. Esse momento é teu, Senhor. O nome de Jesus sendo exaltado, a tua palavra sendo exaltada. Reconhecemos isto, que este é o momento teu, Senhor. Esse é o momento teu, Senhor. E o radababassoro do soro do suri gazaceiro lorodosso. E ranamaceiro do so cantarada bababaceiro lorodossori de sanamasso. E orodossoro lorodossoro lorodosso. Eu que vos falo, eu sempre falei, eu sempre busquei, eu sempre apresentei várias maneiras para me ouvirem. A minha misericórdia é uma expressão da vontade que tenho de alcançar cada um de vocês. Nada me deterá. Eu irei até vocês e vos apresentarei com clareza o propósito, o plano que designei para cada um de vocês. Há um caminho para esta revelação ser compreendida. Eu providenciei esse caminho, meu filho Jesus, aquele que entrou. Eu quero vos dizer que tem algo puro, algo intenso. Aquele que ainda não entrou, eu quero te dizer que não aguarde o dia da salvação, porque hoje é dia que eu mesmo designei como dia de salvação. Exaltem a minha palavra, porque enquanto a minha igreja estiver exaltando a minha palavra, enquanto a igreja do meu filho Jesus fizer isso, estarão se alinhando à minha vontade e a compreensão ficará cada dia mais claro. A minha luz, porque eu sou Deus da luz, Pai das luzes, a minha luz irá iluminar os teus caminhos. A minha palavra, ela estará expressando essa luz. Um dia eu disse: haja luz, e a minha palavra fez vir à existência algo que não havia. Toda vez que você falar a minha palavra, você trará à existência algo que está em mim, mas que há uma vontade de vir a tornar neste mundo. Não esperem outro vir, porque esse já veio, é Jesus. Chegarão falsos profetas dizendo que é Ele, mas não esperem outro. Já veio, eu já enviei. É nele que vocês precisam permanecer, é nele que vocês precisam aprender, é nele que vocês precisam crescer. Não isento ninguém dessa necessidade. Até mesmo meu filho Rodrigo, ele sabe que há coisas pessoais que eu estou comunicando, mas eu não faço acepção. Cada um que aqui chamei, usei bocas, usei convites, usei desejos, mas sou eu que vos trouxe aqui. Eu não dou essa glória a ninguém. Eu vos trouxe porque eu sou, diz o Senhor. O que representa para você essa revelação de Deus, eu sou? É que nele temos tudo. Ele é tudo. Ele é o início, Ele é o fim, mas
Ele também é o caminho em Cristo Jesus. Não precisamos de alvos pessoais para buscarmos a Jesus. Ele é o nosso alvo, Ele é o autor, o confirmador da nossa fé. O que Deus nos ensina a estabelecermos alvos é para que sejam como etapas, fases. Isso é bíblico. Não devemos ficar por aí como aqueles que não têm metas, mas as metas têm o seu propósito, e o propósito não é ser a tua fonte, porque o eu sou já é a sua fonte. Aleluia. O eu sou já é tudo para nós. Aleluia. Eu estava meditando naquilo que Deus tinha para essa noite, e Ele já está começando me pegando de surpresa, mas isso é bom, eu gosto disso. E aí veio uma frase, veio um tema, e eu comecei a querer construir em palavras do português isso, e vieram algumas palavras, está aí à sua frente. Água para quem está com sede. Diga comigo, água para quem está com sede. Em cada palavra, cada partícula no português tem um motivo de estar aí. Vamos falar sobre água, vamos falar sobre sede, vamos falar sobre a necessidade que temos de beber desta água. Enquanto estava no louvor, começou a vir duas imagens no meu espírito. Uma imagem de uma terra rachada, seca. Eu já vi essa imagem outras vezes, idêntica, da mesma maneira, a mesma tonalidade, talvez até a mesma espessura das rachaduras. E eu sabia o que é que Deus estava falando, porque da outra vez Ele já deixou bem claro. Uma terra que está seca, e podemos observar de várias maneiras isso, mas no meu coração hoje veio o observar isso como alguém que está precisando urgentemente desta água que sacia a sede. Nós entendemos pelas Escrituras que muitas vezes a palavra de Deus, ela é simbologicamente comparado como água, e isso é bíblico. Mas o que é interessante sobre o tema dessa noite é que está muito relacionado com oração. Esta água está diretamente relacionada com oração, porque o tema que veio no meu coração, a primeira palavra foi a oração. E eu sei que a palavra de Deus, ela é mencionada como água. Nós somos lavados pela palavra, não é assim? Água. Mas isso também me faz meditar que a Bíblia, antes de ter sido escrita, Deus falou. Só está escrito hoje porque Deus falou com alguém. Só está escrito hoje a Bíblia, não foi uma psicografia, alguém foi tomado pelo Espírito Santo e começou a mexer a mão e não sabia e ficou imaginando, curioso, o que é que vai sair dali, o que é que vai sair dali, o que é que vai sair, aí quando parava, uau Senhor, que coisa, continua, e não, Deus Ele desejou que a pessoa que escrevesse estivesse envolvido nesse processo, através da comunhão, através da manifestação da presença dEle. Eu não digo a presença física, não é isso. Teve alguns momentos que isso aconteceu. O próprio Jesus apareceu para João na ilha de Patmos, o próprio Jesus apareceu para o apóstolo Paulo, Deus apareceu para Moisés na sarça ardente. Mas eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre aqueles que estavam buscando mais em Deus, aqueles que estavam aguardando mais em Deus, esperando no Senhor, vivendo uma vida aqui na terra, buscando fazer a vontade de Deus. Isso não é somente para pregadores, isso é para todas as pessoas, inclusive aquelas que ainda não estão provando disso. Mas isso, essa vida de oração, de comunhão, é um chamado para todos nós. É um chamado para toda a humanidade, porque a Bíblia diz que Deus amou ao mundo
de tal maneira que enviou, ou que deu, o seu Filho unigênito. Ele deu um Filho para que toda a humanidade pudesse beber desta fonte. Ele deu um Filho para que toda a humanidade pudesse ter esse acesso, a ponto de que alguns escreveram a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra, é a palavra. Deus falou com homens santos, e eles, inspirados por essa comunicação divina, começaram a expressar num papel aquela convicção, aquele testemunho, aquela inspiração, aquela clareza que surgia em seus corações, e começaram a escrever. A doutrina cristã, ela é baseada na Bíblia. Por mais que pessoas hoje podem receber inspiração de Deus, mas essa inspiração precisa estar totalmente alinhada com a Bíblia, limitada pela Bíblia, impulsionada pela Bíblia. Mas tudo que for falado hoje não pode ir contra a Escritura. Não há outra revelação nova. Qualquer revelação que surja hoje precisa ser uma revelação já revelada, apenas muitas vezes de uma maneira que nos nossos dias podemos entender melhor, já que a nossa linguagem é outra, português. A Bíblia não foi escrita primeiramente no português, a cultura é outra, e por causa disso é necessário muitas vezes que de várias maneiras alguém nos ensine a mesma coisa. Então eu não estou dizendo que Deus vai comunicar algo que esteja contrário à Bíblia, mas é fato que a Bíblia só existe porque Deus comunicou algo. E esse mesmo Deus que comunicou algo e fez com que originasse a Bíblia, é o mesmo Deus que hoje nos comunica algo de acordo com a Bíblia. Volta aqui, deixa eu encerrar de novo. Com a Bíblia. É o mesmo Deus que nos comunica algo. Como eu devo saber se foi Deus que falou? Primeiro, procure na Bíblia. Se estiver de acordo com a Bíblia, já é uma grande chance de Deus ter falado. Mas pode ser que seja o seu espírito, o seu coração recriado em Cristo Jesus que lhe falou. Mas fica tranquilo, porque se estiver de acordo com a Bíblia, é porque Ele falou antes com o Espírito Santo. Precisamos entender que o autor da nossa fé, o autor da palavra, está vivo e não nos deixou órfãos. Ele nos enviou uma pessoa, não para sentar ao nosso lado, não para estar à nossa frente como uma coluna de fogo. Não, Ele enviou uma pessoa para estar habitando dentro de nós. A isto que Jesus se referia quando falou com a mulher samaritana e disse: se beberdes da água que eu tenho para te dar, tornar-se-á em ti uma fonte, e jamais terás sede. Não é assim? Abra sua Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4. Você está aqui ainda? Amém. Aleluia. Versículo 1 diz assim: quando, pois, o Senhor veio, eu vou ler só para que a mídia saiba, eu vou ler pelo menos até o 11, dando algumas paradas. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Diga comigo, Samaria. Chegou, pois, versículo 5, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó
dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Diga comigo, fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, versículo 7, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Versículo 9, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Diga comigo, água viva. Guardamos fonte de Jacó, guardamos água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Vamos dar uma paradinha aqui antes de continuar. Jesus conversando com a mulher, ele estava próximo à fonte de Jacó. Aquela fonte de Jacó, durante muito tempo, vinha trazendo o saciar da sede dos descendentes de Jacó. Se utilizarmos como uma pequena alegoria, Hebreus capítulo 1 fala que Deus, de várias maneiras e muitas vezes, nos falou através dos nossos antepassados, ou seja, antepassados judeus, descendentes de Jacó, e dos profetas. Havia uma água que foi dada num determinado tempo, num tempo de revelação progressiva, que Deus saciava a sede do homem, a sede espiritual, mas não habitando dentro dele, mas através de mensagens, através de profecias, através de instruções. E esta fonte representava este tempo, uma sede que era saciada por algo que vinha de fora para dentro. E era esse tempo, a fonte de Jacó, eu posso dizer que representava esse tempo. Mas chega Jesus e dizendo que se eu te der da água viva que eu tenho para te dar, eu estou aqui parafraseando, você, mulher, não terá mais sede. Por um momento a mulher, em suas palavras, deixa claro que ela está duvidando, perguntando se ele era maior do que Jacó, perguntando não tens nada. Ela começou a observar no natural. Peraí, ele disse que vai dar água, e começou a observar. Ele não tem nada na mão para pegar essa água, não tem balde, não tem nada, vai dizer que vai me dar. Mas tem algo que deixou a mulher provavelmente intrigada, porque ela repete a mesma palavra, a mesma expressão: como me darás dessa água viva? Ela podia até não acreditar que ele daria ainda, mas ela ficou interessada. Que água diferente é essa água viva? Estou vendo que você não tem como me dar, mas ela ficou curiosa. Tinha algo novo que foi apresentado para ela, uma água viva. Aleluia. Ela ficou curiosa. Você às vezes fica curioso? Só às vezes? Só às vezes. Ah, sim, você é crente, não está mentindo, né? Quem fica muitas vezes curioso? Ah, entendi. Pregar para crente é a graça, né? Não fica às vezes, não, é muitas vezes. Mas Jesus disse algo a ela, e que ele, no decorrer da conversa, que eu gostaria de dizer para você também, ele afirmou: quem beber desta água tornará a ter sede. E essa água aí, da fonte dos teus antepassados, que você recebia, quem beber vai ter sede ainda. Mas aquele porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Às vezes, o desespero é tão grande que a pessoa até não tem fé ainda, mas há tanta necessidade que diz: Senhor, dá-me, Senhor, dá-me logo dessa água aí que eu não vou ter mais sede. Ela não conseguia entender como, ela não entendia quem ele era ainda, mas algo ela ficou interessada: nunca mais ter sede. Amém. O que é que ela ficou focada? Há uma possibilidade de eu nunca mais ter sede, e eu quero receber desta possibilidade. Por que no tema eu coloquei a palavra estar com sede? Porque embora Jesus disse que quem bebesse dessa água nunca mais tivesse sede, mas eu faço uma pergunta para você: no natural, o que é que você precisa fazer para não ter sede? Tem crente ousado aí? Beber a água que estiver disponível para você, de onde for, da torneira, da geladeira, do céu. Se você tiver com uma terra seca, da visão que eu vi, rachada, seca, você não ia escolher não, meu irmão. Até da torneira você ia beber. A alma farta pisa até favo de mel, né? Hoje nós escolhemos, graças a Deus, porque podemos escolher. Mas tem gente aí que não está escolhendo não. No natural temos que beber. O fato de Jesus dizer que quem beber da água tornar-se-á nele uma fonte, não quer dizer que essas pessoas que vão ter dentro de si uma fonte não precisam beber. A fonte pode estar lá, disponível, cristalina, do mesmo tipo de água que foi visto lá nos céus, por aqueles que tiveram a oportunidade de ter uma visão dos céus, apóstolo Paulo, apóstolo João. A mesma água disponível, numa fonte, dentro do coração daquele que confessou Jesus como Senhor, que bebeu a primeira vez dessa água. Quem bebe a primeira vez dessa água nunca mais irá conseguir viver bem sem ela. Tem muito crente desviado aí, vivendo a vida miserável, porque ainda não entendeu que não dá mais. Não dá mais o que, pastor? Viver sem beber desta água. A fonte está lá, porque quando Jesus entra no coração, a não ser que a pessoa morra de uma vez por todas espiritualmente, e isso outro dia eu ou alguém esclareceremos, mas é possível que alguém morra espiritualmente após receber a Jesus. A Bíblia diz em Hebreus que sim, aqueles que provaram dos poderes vindouros, da boa palavra, se estes rejeitarem essa fonte ao ponto de morrerem, não tem mais volta, não tem outro sacrifício para eles. Pastor, e como é que eu sei que isso não aconteceu comigo? Só em você estar preocupado mostra que não aconteceu. Mas é bom você, ou alguém lá fora que for nos assistir, né? Talvez não seja ninguém aqui. Você que estiver nos assistindo, pode ser que não seja ninguém aqui. É bom se arrepender logo e começar a voltar a beber desta água, porque a fonte está lá. Oração é beber dessa fonte. Por isso que nos edificamos na nossa fé quando oramos no Espírito. Quando você está orando em outras línguas, você está bebendo desta água. Bebendo desta água. Guarde João capítulo 4 e vá para Provérbios, provavelmente Provérbios 20, versículo 5. Provérbios 20, versículo 5. Diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los.
Olhe um pouco aqui para mim. Como águas profundas. Aleluia. É bom ficar na unção pastoral. Se eu for para a unção profética, o negócio vai... Aleluia. Na realidade não é a gente que muda da unção, tá, gente? Foi uma forma descontraída de dizer que não somos nós que definimos o que é que vai se manifestar no culto. Aleluia, aleluia. Águas mais profundas dentro dessa fonte. Sobre oração. Muitas vezes que vamos ministrar sobre oração, algumas pessoas começam a pensar, lá vem, vai dizer que é para eu orar mais, e eu não tenho conseguido orar mais. E sabe algo que é tão ruim, tão destrutivo na vida de alguém? É o tal da comparação. Aí o pregador dando um testemunho da vida dele, vai comentar com você que ficou 24 horas orando. Aí você se sente o pior dos crentes. Isso só aconteceu comigo, com você nunca aconteceu. Mas eu quero dizer que para Deus não há novidade, Ele já sabe o tempo que você ora. Ele não vai levantar um pastor aqui para dizer para você o que Ele já sabe, que você já sabe que Ele sabe. Ele dá boas notícias. A profecia nos dá boas notícias e não condenação. Quando vamos orar sobre oração, ou quando vocês ministros forem ministrar sobre oração, cuidado, porque se for condenação, não há espírito de profecia envolvido. A profecia não condena. A profecia traz para perto, consola, levanta. O que Deus está interessado quando ministra para nós sobre oração não é na comparação entre aqueles que oram mais e aqueles que oram menos, mas é no nosso entendimento individual de como vamos nos conduzir para mergulharmos em águas mais profundas. Você que orava 5 minutos, alguém pode perguntar para você amanhã e você dizer, eu orei 10 minutos hoje, e essa pessoa dizer, é muito pouco? Eu orei 45 minutos hoje? Aí você pode perguntar para essa pessoa, sim, mas ontem você orou quanto? Se ela responder que foi os mesmos 45 minutos, depois desse culto, ela não avançou? Mas você que saiu de 5 para 10, foi o dobro? Ah, pastor, o senhor está me dizendo que ela vai sair perdendo? Não, porque tem um galardão. Mas ela não pode se envaidecer de achar que é melhor do que você. Porque Deus não vai comparar você com ninguém. Se Ele quisesse isso, Ele não dava uma digital única para cada um dos aproximadamente 7 bilhões de habitantes no planeta. Veio algo para mim, eu creio nisso, mas não posso provar realmente, que isso é uma expressão de Deus nos mostrando como Ele ama cada um de nós, que não faz acepção de pessoas. Isso eu posso provar. Ele não faz. Ele está interessado em cada um de nós mergulharmos em águas mais profundas, não por causa de um ritual, não porque Ele precisa das suas orações para se tornar algo melhor do que Ele já é. Ele não vai mudar. A minha oração, a sua oração não vai mudar Deus. Amém. E para que eu vou orar, pastor? Para nos mudar, nos levar a um maior amadurecimento, nos levar a um maior discernimento, nos levar a uma maior maturidade da estatura de Cristo. Enquanto você não for igual a Cristo, não fique satisfeito. No máximo, fique contente em toda e qualquer situação, mas inconformado, perseguindo a Cristo. Cristo é o nosso modelo. Pastor, eu conheço um ministro que ora tantas horas por dia. Ele pode ser até uma referência para você, ele pode até certo ponto servir de um modelo de alguém que ora,
Mas o modelo que Deus quer que tenhamos fixo e que os nossos olhos espirituais estejam sempre nele é Cristo. Cristo é o nosso modelo. Eu persigo, você deve perseguir ser igual a Cristo. Mas tem uma boa notícia: você não tem força para isso. Pastor, como assim boa notícia? Já pensou se eu dissesse para você que dependia de você, da sua força, do seu esforço? Você ia ficar numa situação meio pressionado. Não, é dele. A oração nos leva a dependermos mais de Deus, a entendermos que não é nas nossas próprias forças, mas há um poder disponível, e mais do que um poder, há uma fonte desse poder, e mais do que essa palavra fonte, há alguém que é o eu sou. E quando buscamos a Ele, entramos na dimensão que Ele quer que nós venhamos a entrar. Então aquilo que Ele é, aquele que Ele é, quem Ele é, passa a transformar quem nós somos. Então por isso que fica mais fácil andar em amor, por isso que fica mais fácil orar pelos paralíticos e eles andarem, por isso que fica mais fácil mandar o câncer ir embora e ele ir. Não tem nada a ver conosco, tudo é em Cristo, por meio de Cristo. Quando mergulhamos mais nessas fontes profundas que não está fora, amado, essa fonte, eu posso dizer para você que você, nesta dispensação, não vai ser nem querendo tocar no céu, nem se tivesse como você chegar fisicamente no céu. Não, Ele botou a fonte dentro. As respostas para as nossas angústias estão dentro de nós, em Cristo. As respostas para as nossas angústias estão dentro de nós. E eu vou melhorar ainda mais essa frase: as respostas e soluções para as nossas angústias estão dentro de nós. Muitos de nós, ou talvez só eu, muitos de nós, quando levamos pressão, quando circunstâncias se levantaram, nós buscamos mais a Deus. E na nossa angústia nós clamamos a Deus, e não porque estávamos sofrendo, mas porque buscamos, Ele responde. Deus não vai te responder enquanto você não o buscar. Você pode estar sofrendo, Ele quer resolver esse sofrimento, mas Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. E Ele sabe que a vida do justo tem que ser pela fé. Tudo que traz vida, tudo que é vida e abundância, vai ser conquistado pela fé em Cristo. A minha fé não é que eu sou o bambambam, a minha fé é que Cristo é aquele que foi exaltado, um nome sobre todo nome. Quanto mais eu entendo sobre o nome, sobre o que representa o nome de Jesus, sobre como foi exaltado, mais autoridade eu tenho. E como é que eu compreendo mais sobre o nome? Conversando com aquele que foi chamado por esse nome. Quando você conversa com aquele que foi chamado por esse nome, que está acima de todo nome, você compreende sobre o nome e tem mais autoridade para exercer aqui na terra aquilo que o nome representa. Tudo é nele, nada é focado em nós. A busca da igreja é alcançar os perdidos para que tenham acesso a esta pessoa, para que possam compreender a salvação neste nome, porque eles estão como terra seca. Só que tem pessoas que estão vivendo, já conhecendo esse nome, e podem até não estar como terra seca, mas tem a fonte disponível, e talvez pelas atividades do dia a dia, talvez pelos cuidados deste mundo, talvez pelos desafios que nos são apresentados, talvez porque a mente começa a colocar o foco nas coisas terrenas,
começa a viver nas próprias forças, e aí você vai encontrar pregadores sobrecarregados, homens e mulheres em depressão, quando a resposta para aquela depressão está dentro. A resposta para a depressão, para aquele que tem Cristo, não está fora. Aquele que confessou Jesus como Senhor, não está fora, está dentro. A resposta para a depressão, para aqueles que não têm Cristo, esse eu vou lembrar você. Sabe qual é a resposta para a depressão daqueles que não têm ainda Jesus? Você sabe? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você e sua boca grande. Porque a nossa boca precisa ser grande, mas não é para murmurar. Precisa ser grande, mas não é para criticar. Precisa ser grande para anunciar esta água, para que a pessoa tenha uma fonte. E mesmo que a fonte se estabeleça, precisamos ensinar ela a como beber dessa fonte. Jesus se tornou o modelo disto. Ele era o próprio primeiríssimo, naquele momento único Filho de Deus, em todas as dimensões, nas celestiais, na terrena. Não tinha nem no inferno, nem na terra, nem no céu um filho sequer, só Jesus. E ele veio para a terra, encarnou, a palavra, que é a própria água, se fez carne. Aleluia. E veio habitar dentro de um corpo físico. E aqui na terra ele era filho de Deus, tinha comunhão plena com Deus. Para que ele orar? Era justamente porque ele tinha comunhão plena com Deus, que ele não vivia sem essa comunhão plena com Deus. Porque até a comida dele, para ele, era fazer a vontade de Deus. Até a bebida dele, aquilo que saciava a sede dele, aquilo que saciava a sede de Jesus, era fazer a vontade de Deus. Como ele saberia a vontade de Deus sem conversar com Deus? Então ele orava. Jesus, ele orava tanto, que os seus discípulos chegaram até ele e disse: mestre, nos ensina a orar. Porque eles perceberam, antes de escolher os discípulos, orou. Antes de multiplicar os pães, orou, dando graças, um tipo de oração. E Jesus tinha uma vida de oração, e os discípulos observavam. Tem pessoas perto de você que te observa, e ela quer saber por que tantas coisas estão dando certo na tua vida. Porque quando você ora com autoridade. Não se preocupe, mesmo que a doença não saiu, a palavra foi falada, não volta vazia. Nem que seja para quem está do lado ouvindo. E Jesus também, e sendo o primeiro modelo do que é ser cristão, no caso ele, o próprio Cristo, vocês e eu somos como ele, em busca. Quando nós agimos no Espírito, as pessoas veem Jesus através de nós. E só vamos conseguir isso com uma vida de oração. E Jesus foi tanto um modelo de oração que os discípulos perguntaram: mestre, nos ensina a orar. Eles perceberam que eu vou chamar assim, havia uma chave da vitória. E não era tocando em nada, não era comprando nada, não era passando por debaixo de nada. A chave da vitória era orar. E muitos de nós, quando vem a pressão, oramos e coisas acontecem. Aleluia. Isso é bom. Mas já imaginou se orarmos com a mesma busca
Ei, você está aqui ainda? Se orarmos com a mesma busca, mesmo quando não estamos passando por pressão, aleluia, com a mesma intensidade, com o mesmo fervor, como será nossas vidas? A tua oração vai mudar o teu futuro. Aleluia. Deus não vai mudar o teu futuro sem a tua participação, porque já está consumado. Ele agora só vai fazer algo dentro da legalidade do que Ele mesmo determinou. E o que Ele determinou, se dois concordarem na terra, será ligado nos céus. Quem são esses dois? Eu sei que podemos falar sobre a oração de concordância, dois crentes concordando sobre um assunto, a igreja concordando sobre o assunto em nome de Jesus, e acontece, é bíblico, amém? Mas sabemos que a maior profundidade desta concordância, destas duas pessoas, está em você e na palavra, está em você e no Espírito Santo, em você e Jesus, porque você e Deus Pai, você e Jesus, você e o Espírito Santo é a mesma coisa, é dois concordando, você e Deus. Quando você concorda com esta palavra, você está concordando com Deus. Pai, obrigado, porque a tua palavra diz que eu sou curado. Obrigado, eu recebo a minha cura. Então aquilo que está nos céus intervém na terra. Deus não vai sair deste princípio. Nada sai do céu. Alguém já disse, nada sai do céu sem que antes uma oração não tenha saído da terra. Aleluia. Aleluia. Então hoje o tom da ministração, hoje o objetivo da ministração que veio do meu espírito, não é condenação para a tua vida, mas é despertar uma sede, te dizendo que a fonte já estará aí, está disponível. Você pode estar com sede ou não estar com sede. Você pode ter a fonte e ainda continuar com sede, porque você precisa beber. Aleluia. Muitos pastores, homens, mulheres, passando pressão, como eu estava dizendo, em depressão e com a fonte dentro. Eu não quero trazer questões médicas ou questões de pessoas que podem ajudar, mas o fato é que a fonte está dentro. E talvez o muito fazer, pessoas começam a botar o foco no esforço, muitas vezes até com a intenção certa, para alcançar vidas, mas Jesus, Ele observou obras de pessoas que em nome dEle faziam coisas, e Ele disse: aparte de mim. Eu não estou falando que as pessoas que estão sofrendo, Jesus vai dizer: aparte de mim, amém? Eu só estou dando um exemplo que não é o fazer que agrada a Deus. O que agrada a Deus é o crer. O fazer é uma evidência que você creu. Uma fé sem obras é morta. O fazer é uma evidência, mas a origem do agradar a Deus está pela fé. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, que busca, que ora, aquele que ora é necessário que creia que Ele é. Muitas vezes eu li esse texto, aquele que busca a Deus é necessário que creia que Ele existe. Mas se o sujeito já está buscando a Deus, é lógico que ele crê que Ele existe. Se não está nem buscando, não é assim? Vai buscar algo que achava que não existe? Não, eu sei que existe, busco. Mas essa expressão fala sobre alguém que é, aquele que Ele é, o eu sou. Quando você busca Ele, quando eu busco Ele, preciso entender que eu não preciso de mais nada, de mais ninguém para solucionar os meus problemas, para entender as estratégias de Deus para a minha vida, para compreender a vontade dEle, o plano. Eu não preciso de mais ninguém para isso, a não ser dEle mesmo. Agora, Deus sabe que cada membro colaborando junto num corpo vai trazendo a maturidade para todo o corpo. Deus sabe disso. Tem duas esferas de relacionamento que precisamos andar na terra para estarmos dentro da vontade de Deus. Uma vertical e uma na horizontal. Um certo profeta, Manuel Dias, menciona algo que é bem interessante. Essa horizontal tem duas esferas. Essa horizontal é
crente, você se relacionar com cristão, mas também você alcançar o pecador. Você não vai se relacionar com cristão da mesma maneira que você vai se relacionar com o pecador. Com cristão você se assenta na roda, você canta músicas, você fica rindo daquilo que ele diz. Com o cristão, com o pecador, você não pode se assentar na roda dos escarnecedores. Mas você precisa se relacionar com ele para alcançar para Jesus. Essa é a horizontal. Mas a vertical, que é o que estamos tratando hoje, é aquela que nos vai dar habilidade, sensibilidade para desenvolvermos um relacionamento com as pessoas. E por mais que você esteja rodeado de pessoas, por mais que você esteja servindo a pessoas, ajudando a pessoas, se você não tiver restaurada, ou por assim dizer, eu queria dizer utilizada, né? Mas eu vou usar assim, bem firmado neste relacionamento vertical. Se você não permanecer nesse relacionamento firmado, aquelas pessoas não vão poder fazer nada por você, nem você por elas. Elas existem para lhe levar a uma maior maturidade com o relacionamento daquele que já é. Diga comigo, já é. Pastor, resuma um pouco a ministração de hoje sobre oração, sobre saciar a sede. Mais ou menos assim, já é. Estava com sede, mas agora já é. Eu precisava de algo, já é. Eu queria mais, já é. Mas precisa permanecer nele. Eu tinha preparado um esboço de, eu acredito que umas 2 horas, mas uma já passou. Mas a mensagem, eu creio que foi dada assim. Porque não é um espírito de condenação, é um espírito de oração que precisamos buscar. A Bíblia fala que a letra por si só mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, a própria palavra precisa ser vivificada pelo Espírito Santo. Assim também é com a oração. A oração, existe a doutrina da oração, mas também existe, como alguém já disse, o espírito da oração. Precisamos buscar, precisamos mergulhar, precisamos ser tomados por esse espírito. Do mesmo jeito que lá em Juízes, Sansão foi tomado pelo Espírito Santo, e isso lhe deu uma força excomunal. Você vai encontrar isso em Juízes capítulo 16, a ponto dele, com um pedaço de osso, começou a derrubar um exército, porque o Espírito se apossou dele, ou veio sobre ele. Isto é a unção que vem sobre você para fazer algo. Mas existe uma unção, e é o outro aspecto da unção, é a unção que está dentro de você, que é essa fonte. Não é para fazer algo para os outros, e sim para você mesmo. Fazer o que, pastor? Exercer uma comunhão plena com Deus, a ponto de você saber cada detalhe que Ele quer que você faça na vida. É possível, sim. A unção que permanece em vós vos ensina todas as coisas. Todas é todas. Você vai encontrar isso em 1 João capítulo 2, do versículo 20 ao 27. Você vai encontrar que há uma unção que permanece em você e ensina todas as coisas, cada detalhe do que precisamos. Cada resposta já está dentro. Essa igreja está sendo convidada a agarrar o Espírito da fé. O que é o Espírito da fé? É o Espírito Santo. Mas essa igreja também está sendo convidada a agarrar o Espírito de oração. Que Espírito é esse, pastor? Estou no lugar errado? Não, é o Espírito Santo. Vamos passar um vídeo, e depois dessa ministração, antes vamos fazer alguns convites para que pessoas não fiquem sem esse acesso. Mas vamos passar um vídeo que vai falar sobre uma escola que nos leva, que nos direciona para sermos agarrados. A gente vai agarrar, mas é Ele que nos agarra. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um convite para você. Não precisa vir o restante do louvor ainda, só depois do vídeo. Mas eu quero fazer um convite para você que está aqui nessa noite. Você pode primeiro ficar de pé, na mesma reverência. Fique em pé. Mesma reverência.
O Espírito Santo, ele está interessado ainda nesse culto. Você pega junto com ele? Você concorda com ele? Ele está interessado nas vidas. O Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa, ele ama vidas. Deus é amor. Ele também é amor. E ele ama cada um de nós. E eu gostaria de fazer um convite para você que está aqui essa noite. Se você tem ouvido a palavra, mas nunca na vida confessou a Jesus como Senhor da sua vida, recebendo Ele como Senhor, nascendo de novo no reino espiritual. Se você nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida, eu peço que você faça um sinal com sua mão. Se você hoje deseja receber Ele como Senhor da sua vida, faz um sinal com a sua mão. Se você quer receber Ele como Senhor da sua vida. Ou, tanto para essas pessoas, quanto para aquelas que já confessaram a Jesus, já passaram a ter essa fonte dentro de si, da qual vem água viva, mas por decisões pessoais se afastou da comunhão com os irmãos, se desviou da igreja, do corpo de Cristo, ficou afastado da vontade de Deus e hoje deseja voltar para Jesus. Se você está nessa situação, o Espírito Santo lhe ama tanto e Ele está lhe chamando, e só precisa você fazer um sinal com sua mão se você deseja voltar para Jesus. Quem é você que deseja voltar para Jesus? Se você estar aqui e já tem a fonte habitando dentro de si, mas sabe que tem mais, a Bíblia fala sobre um derramado Espírito. A Bíblia fala sobre Jesus, soprou sobre os discípulos o Espírito, eles receberam, ou seja, já estavam salvos, e Jesus disse: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram em Jerusalém. Em Atos capítulo 2, você vai perceber que o Espírito veio, encheu eles, veio sobre eles, e eles começaram a falar outras línguas. E você vai perceber que os apóstolos, quando sabiam que haviam discípulos em algumas cidades, ia até esses discípulos e ministrava para eles sobre a necessidade de receber o batismo no Espírito Santo, ou o Espírito Santo sobre. E eles recebiam e oravam em outras línguas, e estavam habilitados a fazerem a vontade de Deus aqui na terra com ousadia. Se você quer receber o batismo do Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, faz um sinal com tua mão. Você que está aqui hoje ainda não foi batizado no Espírito Santo e deseja hoje, você vai sair daqui cheio do Espírito, o Espírito Santo lhe revestindo de poder, batizado pelo Espírito. Há alguém que deseja receber o batismo do Espírito Santo? Aleluia. Você foi abençoado com essa palavra? Dentro de você foi despertada uma sede maior para orar. Dentro de você foi aumentada a expectativa do que Deus tem para se revelar a você. Então eu creio que o propósito foi alcançado. Eu vou pedir que vocês se sentem e a mídia vai colocar um vídeo. Depois desse vídeo a palavra vai estar com o pastor George, que vai estar concluindo este culto a Deus. Enquanto o culto não acaba, é de Deus, não é meu nem seu, é dele. Então tenhamos a reverência. Mas perceba esse vídeo não tem nenhuma exigência. Essa escola que vamos apresentar não tem nenhuma exigência para participar, só querer. É uma escola que tem uma mensalidade, não é aqui, é só querer, mas não há nenhuma exigência além disso. Mas eu te digo, o espírito de oração vai te agarrar se você participar. Se Deus permitir, eu já vou fazer. Eu digo se Deus permitir porque eu não sei o dia de amanhã, mas eu vou fazer. Aleluia. Se prepara. Aleluia.